Por aqui o Agricultura BR traz as informações a respeito da movimentação com soja na Bolsa de Chicago. Esta quinta-feira é feriado por lá, dia de ação de graças. Amanhã, sexta-feira, até tem operação, só que com horário reduzido. Então pode-se dizer que o último dia de pregão aconteceu mesmo nesta quarta-feira. Aliás, uma quarta-feira marcada por elevações, por altas, principalmente por conta de fatores externos até as negociações com soja e que acabaram impactando diretamente no complexo soja e também no milho negociado na Bolsa de Chicago. Eu falo de uma decisão que foi tomada pelo órgão responsável nos Estados Unidos pela questão ambiental e ele colocou metas, isso já está sendo feito desde o governo de George W. Bush, de colocar metas na redução da poluição naquele país. E para isso é necessário aumentar as alternativas que são colocadas nos combustíveis fósseis, como diesel e também na gasolina. E houve uma ampliação para 2017 e também para 2018. Um dos destaques que ficam é que esses números fazem com que chegue a mais de 18 bilhões de litros, 18 bilhões de galões que serão utilizados na mistura, tanto com diesel quanto com gasolina. Vamos mostrar, antes dessa decisão que foi tomada pelos norte-americanos, vamos mostrar a movimentação para os contratos de mais curto prazo na Bolsa de Chicago, comparar com o que acontecia com o dólar e também com a soja no Brasil. Temos aqui os destaques, pode trazer na tela. Nós temos o primeiro gráfico mostrando o contrato de janeiro para a soja. É a movimentação na última semana na Bolsa de Chicago. No último dia 17, na última quinta-feira, os negócios vinham com 9 dólares e 89 centes o bushel. Dia 18, 9 dólares e 93 centes por bushel. No dia 21, já nesta segunda-feira, 10 dólares e 20 centes o bushel. Na terça-feira, 10,27, na quarta-feira, subindo para 10,32. Então, uma semana aqui, comparando os destaques em relação ao contrato de janeiro, uma semana muito produtiva, chegando aqui a valores bem mais elevados. Vamos trazer agora a situação para o segundo contrato de mais curto prazo, posições para contrato de março. Observe que no dia 17, na quinta-feira, era negociada 9 dólares e 98 centes o bushel, dia 18, 10 dólares e 1 cento o bushel, 21, na segunda-feira 10 dólares e 29, na terça-feira seguia para 10,38 e nesta última quarta-feira chega a 10 dólares e 43 centes por bushel. Esse destaque aqui ele se dá principalmente por conta da alta que se teve para o óleo de soja. O óleo de soja nos Estados Unidos ele chegou a subir mais de 7%, motivado pela essa agência ambiental norte-americana que anunciou essas medidas de uma mistura maior no combustível nesta última quarta-feira. Mas as informações não param por aí. Você viu a movimentação com os contratos? Agora nós partimos para um outro destaque, mostrando o que acontece com a soja no Brasil, considerando também outros fatores. Você viu soja em Chicago, vamos saber agora da movimentação dos valores médios da soja no país e também do dólar. Acompanhe conosco aqui, nós temos destaque para o contrato de janeiro para a soja. Aqui nós quisemos fazer o seguinte, a data considerada é 23 de novembro de 2012 até 2016. Observe que em 2012, a soja na Bolsa de Chicago era negociada a 14 dólares e 18 centes por bushel. Em 2013, ela recua para 13 dólares e 19 centes o bushel. 2014 vem para 10 dólares e 33, na mesma data, 23 de novembro. Em 2015, esse valor, ano passado, era de 8 dólares e 64 centes por bushel. Esse era o valor que nós encontramos para o contrato de janeiro negociado nesta data, portanto, recuando, inclusive nessa data ele tinha uma alta em relação ao dia anterior. Já em 2016, ontem, nesse último dia 23 de novembro, vinha para 10 dólares e 32 centes por bushel. Assim vinha o destaque para a soja. Então você observa aqui que nós tínhamos um valor bem mais alto no ano de 2012, mais de 14 dólares o bushel, 2013 13 dólares e 19 centes, cai em 2014, cai mais ainda em 2015 e há uma recuperação para os valores em bushel de soja para a posição de janeiro na Bolsa de Chicago. Então aqui o primeiro destaque aqui mostra como é que está os valores da soja em Chicago para o contrato de mais curto prazo, no caso janeiro.
Agora nós vamos comparar com o seguinte, com a movimentação do dólar. Também no dia 23 de novembro, ou a data mais próxima, caso ele caia no final de semana, no Brasil, você vai ter os destaques agora comigo, como é que esses valores ficam aplicados para o dólar comercial no país. Temos aqui o dólar, você observa que o dólar comercial, ele estava em 2012 a R$2,08 o dólar comercial no Brasil. Essa é a data que nós temos o valor mais alto para a soja em Chicago. Eram $14,18 o bushel. Já em 2013, quando nós tínhamos o contrato de janeiro a $13,19, nós tínhamos aqui o dólar comercial a R$2,28. Em 2014, dólar sobe para R$2,54. Em 2015, nesta data, o dólar estava bem disparado, eram R$3,73. Já em 2016, nesta última quarta-feira, nós tínhamos para o dia 23 de novembro a moeda americana no Brasil em R$3,39. Assim vinham os negócios com o dólar comercial. Aí nós queríamos saber o seguinte, olha só, nós tínhamos uma situação na qual o dólar comercial era mais alto em relação ao ano de 2016, o ano de 2015, vamos comparar principalmente esse ano, e a soja, no caso, negociada em Chicago, era bem mais baixa, com uma diferença de valor aí de $1,50 por bushel para o ano de 2015 comparado a 2016. Vamos ver agora os valores médios da soja no Brasil, considerando os 10 principais estados produtores. Nós vamos ver aqui que o dólar foi mais determinante, mas não chegou a trazer tanta determinação assim para o valor da saca da soja no Brasil. Nós temos aqui os valores de 2013 a 2016. Em 2013, nós tínhamos uma realidade de um dólar que estava com o valor de R$2,28, enquanto que a soja em Chicago estava em $13,19. A soja em Chicago tinha o segundo maior valor histórico, só 2012, nos últimos 5 anos, tinha um valor maior do que esse. Entretanto, você vê aqui que é o segundo valor mais baixo por conta do dólar comercial no Brasil. Já em 2014, o dólar estava R$2,54 no país nesta data, enquanto eram R$10,33 a soja em Chicago por bushel, portanto, tinha o terceiro melhor valor para a soja em Chicago, e aqui o dólar ele foi mais determinante, pesou aqui também procura por soja no ano de 2014, estava em R$ 61,07. Agora o ano de comparação que nos chamam a atenção agora é 2015 e 2016, com o valor da saca da soja em R$ 74,70 no ano passado e R$ 74,02 na média em 2016. Esses valores aqui chamam a atenção porque em relação aos valores praticados com soja, o valor praticado em 2015 em Chicago para a posição de janeiro eram $8,64 por bushel. 2016, $10,32. Então aqui uma diferença de $1,60 em favor da posição de 2016. Entretanto, o dólar no Brasil estava R$ 3,73 na data do dia 23 de novembro, enquanto que ele cai agora, apesar da alta que nós estamos vendo para o dólar nas últimas semanas, ele é mais baixo do que na mesma data no ano passado, ele vem para R$ 3,39, o que mostra que, mais uma vez, foi determinante os valores negociados com soja no Brasil, muito mais para o dólar comercial. E a gente segue vendo números a respeito dessa relação do dólar comercial no Brasil e também do preço da soja. Você vai acompanhar comigo agora como que os portos brasileiros têm negociado o valor da saca da oleaginosa nos últimos 15 dias. A gente vai ver que, conforme o dólar oscilou aqui no Brasil, o preço da saca também mudou bastante. E no acumulado dos últimos 15 dias, vem registrando ganhos. Vamos relembrar, então, o preço praticado no Porto de Santos e no Porto de Paranaguá, começando pelo Porto de Santos. Vamos ver se a gente já tem esse gráfico disponível aqui para mostrar para o pessoal de casa. Temos sim, está aí na tela, você de casa acompanhe comigo os valores pagos no Porto de Santos pela saca da soja nos últimos 15 dias. Lá atrás, no dia 9 de novembro, o preço médio estava em R$ 77,00. Dia 9, eu lembro a você, foi o dia em que o mundo conheceu o novo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, o que mexeu muito com o mercado, fazendo com que o dólar disparasse. Aqui no Brasil ele subia também e com isso subia o preço da soja. No dia 14 vinha para R$ 80,00 no Porto de Santos.
Depois da alta expressiva que o dólar teve, ele chegou a recuar uns dias aqui no Brasil, fechava no dia 18 a R$ 78,50. No dia 21, fechava a R$ 79,00 e nesta quinta-feira, dia 24, vinha a R$ 82,00 a saca, refletindo a volta da alta do dólar que temos visto no Brasil aqui nos últimos dias. Com isso, no Porto de Santos, o preço da saca da soja subiu quase 6,5% apenas em 2 semanas. O mesmo aconteceu no Porto de Paranaguá. O preço da saca subiu conforme o dólar subiu aqui no Brasil também. Vamos acompanhar na tela agora o Porto do Estado do Paraná em destaque e a valorização neste último período. Veja que o preço sai de R$ 77,50 no dia 9 de novembro, vai para R$ 80,50 no dia 14 e volta a recuar. No dia 18 já eram R$ 77,00 em média pela saca da oleaginosa. Nesta segunda-feira, dia 21, o preço voltou a subir para R$ 78,50 e hoje, quinta-feira, dia 24, já estava em R$ 81,00 a saca. Com isso, valorização de 4,51% no acumulado dos últimos 15 dias. Bom, a gente segue falando sobre soja aqui no Brasil, mas agora vamos voltar a atenção para o campo. A gente vai acompanhar agora informações a respeito de como anda a safra da soja e o plantio dessa nova temporada 16/17. Na região centro-oeste do país, voltou a chover com força nos últimos dias, o que garantiu a boa umidade do solo. Mas essa chuva é tão forte que acaba prejudicando as atividades no campo. A Nadiara Pereira, da Somar Meteorologia, vem ao programa agora. Conta pra gente como fica a previsão do tempo para essa região e para as outras plantadoras de soja também nos próximos dias. Oi, Nadiara, boa tarde para você. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Nestas 2 últimas semanas vem chovendo forte sobre o interior do Brasil, o que tem beneficiado, principalmente por causa do aumento da umidade no solo, áreas produtoras de soja. O índice de umidade no solo ultrapassa 70% e chega até 100% nestas áreas aqui em azul e rosa do mapa. A chuva beneficiou também áreas da fronteira agrícola do Mato Piba, mas por outro lado, em algumas áreas, o alto volume acumulado e a persistência da chuva também traz transtornos e atrapalha as atividades de plantio e cuidados com as lavouras de soja. A situação é crítica ainda em algumas áreas de Mato Grosso do Sul, sudoeste mato-grossense, também entre norte e nordeste, onde não tem chovido de forma intensa e ainda há um grande déficit hídrico nestas áreas em vermelho do mapa. Agora, para os próximos dias, a chuva tende a perder intensidade no interior do Brasil. Entre hoje e amanhã ainda deve chover forte, desde Goiás até o sul da Bahia. Inclusive, os volumes devem ser bem expressivos ainda, podendo provocar transtornos, mas a partir já do final de semana a chuva diminui no sudeste e no centro-oeste e o calor ganha intensidade. Então as atividades no campo devem ser favorecidas, principalmente aqueles produtores que estão finalizando o plantio da soja devem acelerar o plantio, mas por outro lado também a umidade no solo deve voltar a cair nestas áreas. No sul do Brasil, a boa notícia é que vai voltar a chover. Em algumas áreas do Rio Grande do Sul e principalmente no norte paranaense, já os produtores estão sentindo a falta de umidade no solo. E agora, para os próximos 5 dias, tem previsão de volumes de água em torno de 30 milímetros, o que ajuda na recuperação da umidade no solo, mas não traz tantos transtornos, não deve atrapalhar muito as atividades no campo. Sobre a fronteira agrícola do Mato Piba, neste período a chuva diminui, previsão de tempo mais firme, altas temperaturas, o que deve provocar declínio na umidade no solo sobre a região. No segundo período, entre 29 de novembro e 3 de dezembro, a chuva se torna mais abrangente sobre o centro-sul do Brasil e vem com volumes mais expressivos entre o centro-oeste e também sudeste. O estado de Minas Gerais deve ser o mais afetado, com volumes de água acima de 70 milímetros, o que é considerado uma chuva boa, que mantém o solo encharcado, mas também pode comprometer atividades no campo. E sobre Mato Grosso do Sul, vai chover de forma mais significativa, o que deve contribuir para o aumento da umidade no solo naquelas áreas mais secas. Neste período também volta a chover sobre boa parte da fronteira agrícola do Mato Piba, mas ainda de uma forma isolada e com baixo acumulado. E no sul do Brasil, volta a diminuir a chuva, são esperadas pancadas bem isoladas, com baixos volumes acumulados neste período até o início do mês de dezembro.